Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, bom dia, Del. Bom dia! Ó, É, ó, como os os caras tá meninos vêm. enjoado. E aí, rapaziada, beleza? Sabadão? Bom dia. É isso aí, bora lá para mais um dia de treino. E hoje um treinão, hein? A gente aqui já se deslocando aqui, eu e o Del, 5h40 da manhã. Partiu EV, Estrada Velha, Riacho Grande, é isso? Isso, fazer um testezinho, né? Um pequeno simulado É, para as simuladinho. provas que estão no calendário. É, simulado. Simulado e caiu no Isso. colo, né? Sem querer. Hoje o treino, hoje a gente tá com uma previsão de treino longo, né? Começamos treinos mais longos. Era 3 horas e meia de treino, mais 30 minutos. E aí a gente batendo um papo, a gente acabou mudando o lugar, né? A gente estava procurando um lugar para treinar. Como a gente tem falado aí nos últimos vídeos, aqui em Guarulhos a gente está um pouco limitado aí para fazer treinos mais longos, né? A nossa ciclovia lá, conforme no último vídeo aí eu coloquei, passando por uma reforma. Então a gente está com um espaço bem reduzido. E aí para fazer 3 horas de treino, fica um pouco maçante ali, né, o espaço, né? E Fica não. aí a gente acabou hoje optando em vir pela Estrada Velha de Santos, lá na EV. E aí, Del? É isso. Fazer um treininho, né? Nadar 1,5. Nós tínhamos 3 horas e 30, então reduzimos aí só 30 minutos. Vamos fazer 3 horas de bike. E depois correr mais 30 minutos em ritmo de prova. Seu ritmo de prova, né? Não, É, é um pouco, quase ritmo de prova, né? Hoje o meu treino, ontem eu conversei com o Vinícius, com o treinador, né, avisando que a gente ia vir para a EV. A ideia mesmo era o fato do percurso, né? A gente ter um local para pedalar mais tranquilo, mais isso. seguro. E aí o Vinícius, então, ele deu a ideia, ele falou, diminui 30 minutos da bike e vamos jogar uma natação. Aproveitando que tá indo para lá, né? Então tem a opção de nadar, então por que não nadar, né? Então aí a gente vai estar fazendo uma natação de 1,5, né? 1,5 km. Depois sai para pedalar 3 horas. E depois das 3 horas a gente sai para correr mais 30 minutos. No meu caso, o meu treino, ele tá para fazer um pedal um pouco mais conservador, né? Que hoje a gente vai inverter as situações, né? Nos últimos a gente fez um treino mais forte de bike, saiu para correr leve. Hoje a gente vai fazer ao contrário. Vai fazer a bike um pouco mais leve, né? Vai fazer ela um pouco mais controlada ali na frequência cardíaca, entre Z2 e Z3. Acaba às vezes escapando um pouco ali para um Z4, porque tem umas subidinhas ali na EV. Porque ela mesma não permite ser tão fácil. Então, é um percurso que tem um pouquinho de elevação, bem pouco, mas tem. Então, às vezes o batimento ele acaba escapando um pouco ali do planejado, mas rapidamente tem como voltar. E aí depois sair para fazer uma corrida um pouco mais forte, né? Tentar correr um pouco mais forte aí para ver como é que vai se sentir, como é que vai ser a resposta do corpo aí. Então são alguns testes para começar já a definir até mesmo o plano de prova, né? Então a gente vai fazendo esses testes aí. E o Del também tem algo parecido, né? O meu vai ser até 148 batimentos na bike, com 3 horas, que nem eu falei. E a corrida é próxima a ritmo de prova. Manter ali na casa dos 4,25, 4,30 e forçar mais na corrida do que na bike, né? Mas é isso. Nadar. Hoje o tempo tá legal, não tá frio, né? Imaginei que estaria bem frio, mas tá gostoso. E vamos que vamos. EV sempre é uma novidade, sempre é bom, é gostoso, o clima, o ambiente, tudo favorece, né? Vamos que Hoje tá vamos. gostoso, tá? Pelo menos no carro que tá marcando 18 graus por enquanto. Isso. Mas a gente tá sentindo que o clima tá bom, o tempo tá bom, né? Não tá um calorzão, mas também não tá frio. Então tá um clima bem gostoso. Realmente, a EV ela é uma caixinha de surpresas, né? Principalmente a natação lá, né? Para quem já teve a oportunidade de nadar lá na EV, sabe um pouco do que a gente está falando. É uma água de represa, é uma água mais pesada, então tem dias que tá um vento forte, parece que tem dia que a natação não desenvolve, Isso. e tem dias que parece que você está nadando como se fosse numa piscina, e tudo também vai do seu preparo, da sua Do mentalidade, dia, do né? seu mental, como é que você se preparou mentalmente para o treino.
É assim, dificuldade sempre tem, né? Eu tô falando nos últimos tempos pro pessoal assim que eu conheço, quando o pessoal fala da EV, eu falo que a EV para mim hoje é um dos lugares mais bacanas que tem para treino, visto que lá você tem um pouco de tudo. Então assim, você tem um pouco de dificuldade para nadar, porque é diferente, né, do que a gente treina em piscina. Só que é o que muitas pessoas falam, né? Se você nadou na EV, você nada em qualquer lugar, né? A bike tem um pouquinho de elevação, não é muito, mas tem. Então é legal também porque te tira dessa zona de conforto de ciclovia que é só reta. Então você acaba fazendo alguns estímulos diferentes, você acaba tendo as necessidades de pedalar um pouco em pé, de fazer mais força. Então é bem legal. E a corrida é a mesma coisa, né? A corrida você consegue correr tanto no plano quanto também numa elevação, né? Então é bem bacana, né? E por muitas vezes que eu fui na EV, sempre tive a sensação de ter o vento contra na subida. Justamente na subida, né? Justamente nas É a subidas que volta, né? tem, Vamos que é a dizer que seria a volta. volta, né? Você desce ali forte, achando que tá macetando até mesmo porque você está descendo e está a favor do vento, mas na hora de subir você tem essa pequena surpresa. É sempre assim, né? O treino a favor do vento é uma delícia, né? Contra, E às vezes a gente não tem essa percepção, né? Pelo contrário, às vezes você tá ali pedalando, você acha que você tá indo bem pra caramba, só que você mal tá sabendo que o vento tá te empurrando pois é, também. E quando você faz um retorno, você sente aquele vento, você vê que é algo bem diferente, né? Então, dificulta bastante, traz bastante obstáculos assim pra gente lidar, mas eu acho isso muito bom, porque é o que eu falei, tira um pouco essa sensação do comodidade da ciclovia, né? A gente fica muito em ciclovia aqui próximo da nossa região, e aí eu mesmo já tive essas dificuldades de quando vou para a prova, acabo tendo algum tipo de altimetria na prova, você passa aperto, né? Você acaba passando um certo aperto porque você não tá habituado. Então você acaba fazendo uma força que você não esperava, você precisa fazer uma força que você não esperava. Para quem não está muito acostumado a pedalar, quando você precisa pedalar em pé, a mecânica muda, né? A pedalada, então isso também acaba diferenciando um pouco. Então por isso que é importante a gente sempre estar treinando em lugares diferentes e situações diferentes, né? Tentando prever o máximo de prova, né? Então isso é bem legal também. e hoje tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque como é pós-feriado, na verdade feriado prolongado, e lá é um local turístico, né, um local de lazer, tem parque, tem alguns pontos de diversões, então tem que tomar cuidado, né? Principalmente na bike. Acaba tendo fluxo de carro lá, né? É um É pouco assim, maior como a e gente comentou, EV, né? A gente fala EV, outros falam Estrada Velha, outros falam Riacho Grande, é tudo no mesmo lugar, né? E lá é assim, lá é um local que é muito frequentado por atletas, tanto de corrida quanto de natação ou até mesmo do triatlo, né? Então assim, tem um fluxo muito grande, mas não é um lugar fechado, não é uma ciclovia, é um lugar aberto. Então, querendo ou não, tem passagem de veículos um pouco, mas tem, como sempre, nem todos respeita, nem todos dá preferência. Então tem gente que passa xingando, tem gente que passa com o carro tirando fina. Então assim, a gente nunca pode deixar de tomar esses certos cuidados, né, para tentar evitar aí, algum tipo de acidente. Mas é aquilo que a gente fala, né? É as condições que nós temos. Não é só a gente aqui, eu acompanho vários atletas aí pelo Brasil e pelo mundo. A grande maioria de triatletas sempre está treinando em beira de rodovia, está treinando dividindo espaço com carro, porque a gente não tem essa estrutura, né? Nem mesmo na Europa você vê que tem essa estrutura. Então, assim, é algo que a gente vai acabar se adaptando, né? Mas é isso, hoje vai ser um treino bem legal, o dia promete. Vão ser aproximadamente aí umas 4 horas e meia de treino, 4 horas. Isso. por aí, talvez um pouquinho menos ou um pouquinho mais, mas eu chuto aí umas 4 horas e pouquinho de treino. Então vai ser um treino, um dia bem cansativo aí, um dia bem legal também, beleza? Bora acompanhar, vamos tentar filmar o máximo que der. Na água é difícil, né? A gente às vezes consegue lá um apoio do pessoal do caiaque para fazer algum vídeo aí para mostrar para vocês um pouco da natação. Na bike também, e depois a corrida. E a gente vai tentar trazer para vocês aí o que der dentro das condições lá. Como eu já coloquei em alguns outros vídeos também,
Eu não gosto muito de ficar filmando enquanto eu tô pedalando, porque tira um pouco Principalmente ali lá, da né? atenção, né? Tira um pouco ali do seu foco. Então, por questões de segurança, mas a gente vai tentar trazer o máximo de conteúdo aí para vocês. E no final do treino a gente volta para falar como é que foi esse treino, se a gente conseguiu atingir os nossos objetivos, e trazer alguns números aí para vocês aí sobre todo esse treino de hoje, beleza? Show de bola. Bora acompanhar então e vamos que vamos. Sabadão, é nóis. Valeu, bora! Fala galera! E aí? Fala não, Treino finalizado, ó o Del. Treino finalizado. Que treinão, hein? Agora pode falar, sabadão. Agora é sabadão. Treinão entregue. 1,5 de natação. 3 horas de bike. 30 minutos de corrida. Bom, daqui a pouco a gente vai falar com mais calma aí sobre os números aí desse treino. Mas e aí, Delzeira, feito? Feito. Feito. Como é que foi? Tá bem ou não? Cansei na corrida agora. Uma ânsia bateu no último K. Fiz 6,400. Foi bom, o treino foi bom. Natação, água gelada, já saí me tremendo todo. Tava gelada a água. E a bike nós pegamos todos os climas hoje possíveis. Pegamos um pouco de neblina, Neblina, de vento, chuvisco. um pouco de chuvisco. Depois abriu um solzinho.
Aí fechamos para 100, né? 100K. Sim. Foi bom, o treino foi bom, produtivo. É isso aí. É isso aí, um treinão. Treinão feito aqui na W3 aqui, na nossa famosa EV. Isso aí, bora lá se trocar. Bora arrumar as coisas para ir embora. Já são meio-dia. Chegamos aqui 6 horas da manhã. Agora meio-dia. Isso aí, bora se trocar lá. E depois a gente vem com mais informações aí desse treino aí. Até já. Bora. Fala galera, beleza? Beleza, bom? Tarde. Boa tarde mesmo, hein? Meio-dia e meio. Literalmente. Boa tarde. É isso aí, bom, indo embora já, saindo aqui da EV, pegando estrada e caminhando para casa já. E o treino tá entregue, a gente falou rapidinho ali na própria W3 lá na EV, falamos um pouquinho aí para vocês aí como é que foi, mas agora já com mais calma, indo embora, vamos bater esse papo aí, falar um pouco como é que foi esse treino, né? Então, chegamos por volta de umas 6h30 lá na EV, na W3. A gente sempre combina de chegar bem antes do horário que a gente mais ou menos tem para começar. Então hoje a gente estava ali previsto para começar o treino umas 7h30 da manhã. Então foi o que aconteceu, né? A gente começou umas 7h30, 7h40. Encontramos o pessoal ali, os conhecidos, arrumamos as coisas. Ficou batendo papo e vai arrumando, vamos colocando em ordem, né, as transições, a tênis, bike, dando uma conferida na calibragem de pneus, separando toda a suplementação, enfim. Então, esse eu acho que é um passo número 1 aí bem importante aí, né, para quem está começando, para quem já faz o triatlo, né, e vai fazer esses treinos de simulado. Acho que é muito importante ter essa tranquilidade, né, de quando chegar, organizar as coisas, organizar sem pressa, que é para não esquecer nada. Principalmente em prova. O simulado ele já é o treino da prova, né? Então assim, quanto mais você já executar ali, então chegar cedo, separar, colocar sua bicicleta no cavalete, conferir se a sua bicicleta tá na marcha correta para você sair para pedalar, pneus calibrados, hidratação toda na bicicleta, sua T1, sua T2, o tênis, a sapatilha, enfim. Isso já vai criando um ritmo, né? E aí quando chega na prova, se torna muito natural, né? Diferente daquela correria. Bom, feito isso, partiu, caímos para a água. Cara, a água estava muito gelada hoje. Eu acho que foi a sensação que eu tive assim, acho que de todas as vezes que eu vim nadar na EV, eu acho que foi a mais gelada, nunca vi tão gelada. Eu e o Del, a gente fez um aquecimento, né? Primeiro uns alongamentos, um aquecimento corporal fora da água. Fez umas braçadas na lateral lá. E aí depois a gente entrou na água ali na lateral, que é para onde a gente faz um aquecimento. A água estava muito gelada, muito gelada. E aí já começa a vir os bloqueios, né? Eu tenho que nadar 1,5, eu só vou nadar metade, eu só vou nadar 500. Você já começa a meio que tentar se auto-sabotar ali, porque, muito frio. Você já entrou na água, tava aquecendo, já pensando na bike. Caramba, a gente vai sair pra pedalar molhado, puta vento, água gelada pra caramba, então vai ser bem complicado. Mas foi feito. A minha natação foi legal, foi bacana. Como a minha bike era um pouco mais fraca hoje, era mais conservadora, eu aproveitei para tentar fazer uma força na água, para buscar um objetivo pessoal de melhoria, e deu certo, porque eu sabia que mesmo se eu cansasse ali na água hoje, depois eu ia ter uma bike para estar descansando, né? Descansando os braços, relaxando ali o corpo. Não sei se seria essa minha natação de prova ainda, mas hoje foi uma natação que eu venho buscando há um certo tempo, o pace de natação, e acabou que deu certo. E aí foi bem bacana, assim, foi uma natação bem legal, saí bem satisfeito aí. Aí o Delzeira vai falar aí pra vocês aí como é que foi a sensação dele aí, na parte da natação aí, como foi essa natação aí, essa maluca. Foi 1,5, né, que a gente nadou, né? 1,5. O meu deu um pouco a mais, o meu deu 1,600 e pouco. O meu deu uns 60 a mais por causa das boias lá e tudo mais.
Mas é isso que o Gil falou, a sensação da água bem fria mesmo. Teve um momento lá no final do contorno dos primeiros metros, 750. Os dedos meio travados, não conseguia fechar o dedo. Mas foi bem tranquilo assim, né? Nadamos, eu nadei mais tranquilo, mais esticado. Lógico, a gente se preocupa com o pace e com o tempo, mas foi fluindo. Fluiu, foi uma baita natação. Saímos da água, para vocês terem ideia, eu saí da água tremendo de frio. Aí minha T1 não foi tão rápida, até mesmo porque eu acabei me prevenindo, né? Peguei uma toalha, sequei os braços, as pernas, o peito. Porque o clima, quando nós começamos na bike, não estava agradável, não. Tava um tempinho frio, Tava. nublado. Começou a cair uma neblina, né? Acho que na primeira hora, né? Final da primeira hora, por 1h30, algo assim. Indo lá pro portal, sentido portal, tinha uma baita da neblina. E depois começou o chuvisco, bem de leve, assim, né? Até imaginei que ia chover, rápido, né? mas acabou que não choveu. E lá na segunda hora, 2h20, começou a abrir um pouco de sol, onde deu uma aquecida no corpo. A bike foi isso, para mim foi um pouco pesada a bike. Pedalar na IV para mim é pesado, mas também foi um baita desafio. Eu queria desistir na primeira hora, que não tinha perna, tava sem perna nenhuma. Aí é o que o Gil falou, vem a mente, começa a sabotar, mas rodou, foi. Aí quando foi 1h30, 2 horas, eu falei, chegou 2 horas, para quem fez 2 horas faz 3. Faz uma, né? E é legal que assim, né? Tipo, a gente vai falando dos bloqueios, né? O tempo inteiro você vai lutando contra a mente em vários sentidos, né? Tipo, então, começou ali a chuviscar, você já pensa, vou parar, né? Claro, na prova pode chover, na prova vai chover, na prova vai fazer calor. A mente funciona diferente na prova, pelo menos comigo. Tipo, prova é prova, né? Jogo é jogo. Mas... E é justamente isso. E aí você começa, né? Você fala, caramba, hoje a minha bike, ainda bem que foi hoje uma bike conservadora, uma bike de Z2 para Z3. Onde eu ficava no máximo até 141 de batimentos cardíacos. E aí eu não precisava fazer tanta força. Mas eu falei, ainda bem, porque eu também hoje não estava me sentindo forte na bike. Tava me sentindo fraco, as pernas bem doloridas, quando eu precisava fazer força. Eu saí... E falar em perna, não sei você, mas meus dedos dos 2 pés estavam duros. Velho, aí lembrei do Vinhal, lá no Ironman, que ele falou que quando tiver com dor, lembre que você tá vivo, mexe os pés. Quando estiver doendo, lembra que você levantou da cama, que você teve oportunidade. Foi isso, cara. Você vai ativando alguns gatilhos para ir brigando, né, com esses desconfortos, né? O meu caso foi, eu acho que o frio, né, a água muito gelada, o corpo não esquenta rápido, demora para a musculatura esquentar. Nas primeiras voltas ali de bike, nas primeiros 30, 40 minutos, a perna estava doendo muito, o quadríceps estava doendo muito. Então eu tentava imprimir um pouco mais de força, principalmente nas subidas. Não conseguia. Eu tentava fazer o que o meu treinador me pediu, que era para subir clipado na bike, né? Tipo na subida, ficar clipado. Tentar girar uma cadência ali de 80, 75. Eu não conseguia, porque começava a queimar muito. Mas isso foi mais ou menos na primeira hora. Quando o corpo esquentou legal, eu já consegui entregar o que ele vinha pedindo. De subir clipado, de fazer força, de aumentar a manter a cadência, né, da bike. Então, foi bem legal, assim, hoje foi o que a gente comentou, né, no final do treino. É um treino hoje foi bem desafiador. Por toda a atmosfera que aconteceu no treino, né, a forma que aconteceu, o frio, a água gelada, a neblina, o frio que a gente passou. Então, assim, isso é muito legal, porque a gente cria uma casca, né, para quando tiver numa prova e caso aconteça coisas parecidas, nós já vamos saber lidar, né? E aí, finalizando isso, eu parti para a corrida. A proposta hoje da bike ser um pouco mais leve era para que eu pudesse tentar correr mais rápido, sair com as pernas melhores para correr. Sinceramente, minha perna não estava top para correr, mas foi uma corrida melhor do que o fim de semana passado. Final de semana passado a gente pegou a altimetria, foi um treino muito mais duro também, mas eu saí para correr com as pernas bem pesadas, para 5h40. Hoje a perna não saiu tão pesada, mas eu consegui correr na casa dos 5. Então,
pô, de 5 para 5,40, acho que é uma baita evolução assim. Ainda não é o que a gente gostaria, mas como eu falei, hoje foi um dia de muitos desafios. E eu tô muito feliz assim, tô muito contente com o que eu entreguei hoje. Eu vim para entregar o meu melhor hoje, eu me preparei mentalmente para fazer força, para me entregar mesmo. E assim, saio hoje da EV bem animado, assim. Acho que eu entreguei tudo que eu tinha para entregar, não sobrou nada. Fala assim, guardei, não. Acho que tô indo embora aqui tomando minha recuperação aqui, porque de fato tô precisando. O corpo tá bem cansado, as pernas estão bem doloridas. E é isso. Foi um baita de um treino aí. Acho que é isso. Treinaço. A corrida eu acabei descendo lá um pouquinho, né? Aí na hora de subir o corpo... Passou um pouco do plano, né? Pegou uma descidinha e tem a volta, né? Aí tem a volta. Tudo que desce sobe, tudo que sobe desce. E aí foi isso. Mas a corrida também foi boa, foi encaixada, foi no planejado. É isso aí. Terminei um pouco cansado, mas é por causa também do treino todo, né? Que é normal. Mas foi bom. Isso é o que a gente... Baita treino. É o que a gente fala, né? O legal de treinar com assessoria, o legal de treinar com alguém te orientando, né? Que a gente, quando começa a executar o treino conforme é solicitado, né, pelo treinador, as coisas acontecem de uma forma diferente, né? Você consegue guardar, poupar energia, não é simplesmente só pedala, depois só corre, né? Tem toda uma estrutura para a gente fazer tudo isso. Então, por isso que eu volto a falar, né? Quem pratica atividade física, procura um profissional, procura uma assessoria, procura alguém, porque isso faz toda a diferença, até no seu desempenho, né? Então isso é bem legal. E é isso aí. Hoje, sabadão, já quase 1h da tarde. Amanhã, domingão, ainda tem treino, né? Amanhã eu tenho treino, 1h20 de corrida. Eu também tenho acho que 1h20 ou 1h30 de corrida. E é isso aí, bora descansar. Aquela velha história agora, né? Se alimentar bem, tentar descansar para tentar recuperar o máximo possível. Geralmente, quando tem esse treino longo de sábado, a corrida de domingo é um pouco mais conservadora também. Mas considerando que é 1h20, 1h30, a gente está falando de corrida aí de 14 a 16 km, né? Então, é uma corrida conservadora, mas é longa, né? Então, vai aí um desgaste também. Mas é isso. Estamos vivendo esse ciclo aí. O ciclo tá top, tá legal pra caramba. E vamos continuar. E vamos que vamos. Já deu bom. É isso aí, vamos pra Beleza? cima. Terminar o dia hoje, chegar em casa, comer alguma coisa, tomar um banho, relaxar. Assistir um filme mais tarde. E é isso. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Espero que vocês tenham gostado aí do dia de hoje. E bora lá que amanhã tem mais e a gente traz mais informações aí pra vocês. Valeu? Pra cima, valeu, falou. Fala aí pessoal, beleza? Boa noite, como é que tá? Tudo bem? Bom, hoje segunda-feira, quase 7 horas da noite já, chegando em casa depois de um dia de trabalho. Falar um pouquinho sobre o treino de ontem, né? Ontem, domingão, fiz um treino de corrida e logo quando acabou a corrida, acabei que eu não consegui gravar ali para falar sobre o que foi o treino, como que foi o treino, né? Eu fui correr no Parque Ecológico aqui em Guarulhos, né? Ali no Parque Ecológico, Guarulhos, São Paulo. E aí eu fui com a família, acabou minha esposa indo, meu sogro, minhas filhas indo para aproveitar para passear no parque enquanto eu realizava o treino lá. E aí quando acabou, como já estava perto do horário do parque fechar, a gente já acabou saindo rápido ali. E acabei que não consegui falar um pouco sobre o treino, né? Então, passando para vocês aí um pouquinho sobre o que foi esse treino de domingão.
Antes de domingo, né, a gente teve o sábado. O sábado foi um simulado meio que inesperado, né? Sábado a gente tinha um treino eu tinha um treino de bike e depois uma corrida, onde a gente tinha uma bike um pouquinho mais leve, né? Um Z2, Z3, e depois a gente ia tentar uma corrida um pouco mais forte para ver como que é essa sensação. E como a gente tem falado, né? Até para não ser muito repetitivo aí no conteúdo para vocês, mas como a gente está um pouco limitado aqui em Guarulhos de locais para andar, eu acabei chamando o meu colega Del aí, a gente acabou indo pedalar lá na Estrada Velha de Santos, lá na EV. E aí conversando com o nosso treinador, já que a gente está vindo para a Estrada Velha, né, é uma oportunidade, então a gente já aproveitou também já para incluir a natação, fazer a natação lá. Então foi isso que vocês viram aí agora há pouco, né? Então assim, foi uma natação muito boa. Eu fui com um objetivo de natação bem forte e consegui entregar. Foi a minha melhor natação feita naquele ambiente. Quem conhece a Estrada Velha, quem conhece lá a EV, sabe como que é difícil nadar lá para nós que somos iniciantes. É uma água muito pesada, é uma água que precisa fazer muita força mesmo para nadar. E dessa vez eu fui com bastante convicção, assim, que eu ia fazer uma natação bem forte. E deu certo, consegui, entreguei. Junto com a natação, minha navegação foi boa também. Então, também eu tô nessa fase de aperfeiçoamento também da navegação, porque no começo eu navegava em zigue-zague, né? Então foi uma natação bem legal. Depois foi uma bike de 3 horas, onde eu fiz 97 quilômetros, deu 32,3 de média. Fiquei dentro do planejado, né? O tempo inteiro da frequência cardíaca, e depois eu sei fazer uma corrida. A corrida era esperado algo entre 4,30 e 4,50. Eu fiquei na casa dos 5, não consegui baixar. A perna não estava pesada, né? Mas eu não consegui encaixar o que o treinador me pediu, mas consegui fazer uma boa corrida, visto das últimas corridas que eu tenho feito, então foi uma corrida bem legal. Bom, passando tudo isso daí no sabadão, foi muito legal. Domingão, eu me permiti acordar um pouco mais tarde, justamente porque como eu sabia que era apenas a corrida, né, eu preferi descansar bem. Depois tomei um bom café da manhã, fiz um bom almoço, comi até bastante macarrão, fiz um carbo assim bem top na hora do almoço, justamente para dar essa força no corpo, né? E aí quando foi um pouco mais tarde, ali por volta de umas 2h30, eu fui lá pro parque para fazer meu treino. Meu treino era 1h30 de corrida, ia dar aproximadamente lá no planejado entre 16 a 17 km. Eram 20 minutos de aquecimento, depois eram 12 tiros, sendo 1 minuto forte, na casa de 4 a 4h20, e 4 minutos descansando, na casa de 5h30. Logo quando eu comecei o treino, eu já percebi que não tava algo bacana. As pernas estavam pesadas, estavam doloridas, mas eu falei, bom, vamos aquecer, que talvez comece a soltar e as coisas vão melhorando. Uma das escolhas de ter ido no parque foi justamente tirar um pouco desse impacto da rua. Então correr na terra, né, correr ali na parte que causa menos impacto no corpo. Então isso é bem legal, é recomendado pra caramba, assim, né, pra gente tirar um pouco desse impacto de rua. E aí eu fui pra lá, então esse foi um dos motivos. Passando o aquecimento, algumas dores que eu comecei a sentir ali, ela foi passando, foi melhorando, porém já desde os primeiros tiros, assim, eu não consegui imprimir um ritmo que o treinador pediu. Bom, deu uma desanimada, eu senti que o corpo não estava legal, pensei em parar, mas eu falei, não vou desistir, né? Não vou parar. Acho que não estou entregando planejado, mas também acho que não entregar o treino, eu acho que é pior, assim, sabe? Tem dias que quando as coisas não acontecem mesmo, que você vê que não vai acontecer, de fato é melhor parar, de fato é melhor você recuar, de fato é melhor a gente dar um passo atrás e amanhã ir para um novo dia. Mas assim, eu não estava me sentindo bem, mas também não era o ponto de parar, né? Não era falar assim, vou abandonar aqui, não. Eu entendi que não estava bom para fazer o que estava no planejado, mas eu falei assim, eu vou tentar até onde dá. Até na metade do meu treino eu parei, dei uma sentada lá, parei, descansei um pouco quando eu estava com 50 minutos de treino.
me hidratei, tomei gel, tomei minha água, e aí eu falei, pô, eu vou tentar de novo, vamos lá. E, foi tiro após tiro, foi minutos após minutos, eu ia sentindo que ia minando o meu corpo, ia cansando, as pernas não estavam respondendo. Tanto que assim, para ter uma ideia, eu tava acabando o trote dos últimos tiros assim para quase 7 de pace, tava 6,40, 6,30. E eu vi isso no relógio, né? Isso vai dando um desânimo assim. E os 10 minutos finais, que era 10 minutos de desaceleração, de voltar ali à instabilidade, eu comecei a caminhar. E aí eu, falei, bom, vai adiantar caminhar ou correr, vai dar tudo, enfim, acabei finalizando o treino ali com 1h22, então, entre aspas, 8 minutos antes do tempo planejado. E a distância não iria chegar nem perto do que foi planejado também. Bom, resumindo, é normal, acontece, né? Acho que todo mundo já passou por esses momentos difíceis, mas como eu já comentei, é legal esses treinos que não dão certo, porque a gente tem a oportunidade de recalcular uma rota, né? Eu sou assim, pelo menos, então é procurar entender o que está acontecendo. Ontem eu até estava conversando com meu amigo Rafael, o Pardinho, eu falando justamente isso pra ele. Eu falei assim, caramba, cara, eu tô tentando me cuidar ao máximo, não é 100% ainda, mas tô tentando me cuidar ao máximo. Descanso, os treinos estão em dia. E eu falei, putz, tem uma ideia, sábado à noite, né, eu tava numa festa junina, numa paróquia com a minha família, e eu chatão ali, junto com a minha família, falando, vamos embora, já tá tarde. E eram 7h30 da noite, 8 horas da noite. E eu já querendo ir embora pra descansar, porque no outro dia eu sabia que ia ter uma corrida, então assim... e mesmo assim ainda dormi até mais tarde no dia seguinte para recuperar bem o corpo. Então assim, a gente vem fazendo tudo o que precisa ser feito, né? E aí eu até falei pra ele, pô, cara, eu preciso entender o que eu tô errando, porque algumas coisas não estão acontecendo. E aí depois fui conversar com o meu treinador também, com o Vinícius. E aí é legal, porque, cara, eu sou muito assim, tipo, emotivo, sou muito a flor da pele, né? E aí nessa situação, eu conversando com ele falou assim, tá louco, cara, você tá cansado, você tá vindo de semanas de treino, essa semana agora que passou, eu fiz um teste de corrida, onde eu vou depois mostrar pra vocês como é que foi esse teste, num outro vídeo. Eu vim de um sábado, que foi um treino puxado, porque pedalar 3 horas lá na Estrada Velha, que tem um pouco de subida, é cansativo. Depois correr, antes disso ter nadado 1,5 km, deu 1,622, se eu não me engano. Então assim, tem fatores que vêm acontecendo que chega uma hora que o corpo cansa, isso é normal, né? A gente não é de ferro, mas isso é legal. Então assim, como eu já falei em algumas outras oportunidades também, eu já passei por essas frustrações a ponto de me derrubar, de falar tipo, não tô fazendo certo, eu não deveria estar dentro desse esporte. Não, eu não penso mais dessa forma. Hoje, quando um treino não dá certo, eu procuro entender o que eu não fiz certo para que isso não tenha dado certo. Então eu dormi pouco, dormi mal, me alimentei errado durante a semana, não me hidratei o suficiente, o que eu fiz de errado, né? E nesse caso eu não fiz nada de errado. Nesse caso eu entendi que o corpo estava cansado ontem. Ontem o corpo não estava respondendo aos estímulos. Ontem o corpo não estava respondendo e a gente tem que respeitar isso. Respeitar o nosso corpo, né? Respeitar. Então não adianta a gente querer forçar a barra também, porque aí sim pode vir uma lesão grave, aí pode vir uma dor maior que no outro dia vai te tirar de um treino, né? Então fiz lá o que deu para entregar. Dentro daquele momento eu entreguei o que eu podia entregar de melhor. Fiquei contente depois, né? Eu entendi, fiz essa avaliação, esse contexto e cheguei à conclusão que é isso, foi um bom dia. Hoje, segunda-feira, já estamos aqui, já vou montar aqui, colocar a bike no rolo, porque ontem eu não tive tempo. Então é colocar a bicicleta no rolo e bora hoje, segunda-feira, começar tudo de novo e entregar o que tem para ser entregue, beleza? Uma semaninha legal, uma semana aí de bastante treino novamente. Essa semana
entre os treinos que a gente vai ter. No domingo eu vou fazer uma provinha de 10 quilômetros. Vai ser legal, vai ser uma prova que eu fiz uma vez só, né? Essa prova de 10 quilômetros. Então a gente está criando expectativas no sentido de ter um RP, né? E aí vamos ver o que vai dar lá no domingão. No domingo vai ser em Mogi. Mas é isso, durante a semana vamos fazer o que precisa ser feito, vamos treinar, recuperar o corpo. A gente está numa fase do ciclo para o 73 Rio de Janeiro que a gente está bem no meio, né? Falta aproximadamente 50 dias para a prova, então a gente está vivendo bem no meio do ciclo, que é onde o ciclo fica cansativo mesmo, e só tem a cansar mais, porque conforme vai chegando cada vez mais perto, né, o corpo vai sentindo esse volume alto de treinos, e isso é normal, faz parte, então por isso que a gente tem que se cuidar bastante. E é isso, faz parte todo esse cenário aí que eu venho vivendo, né? Já não é mais novidade, já é vamos dizer, já é um terceiro ciclo que eu venho fazendo, então a gente já vem entendendo algumas coisinhas aí, beleza? Bom, pessoal, é isso aí, vamos que vamos, espero que vocês tenham curtido aí. Deixa nos comentários sobre o que vocês gostariam de ouvir, o que vocês gostariam que eu pudesse mostrar para vocês, alguma coisa, alguns dados. Eu tenho evitado aqui só um pouco de falar sobre suplementação de treino, porque teve um treino que eu fiz, acho que tá no segundo vídeo que eu postei no canal, que eu fui fazer um treino na ciclovia, e eu comentei um pouco sobre a minha hidratação do dia da bike, né? Os géis que eu ia tomar, a caramanhola com isotônico e tudo mais. E aí alguns amigos, né, veio me perguntar no Instagram e falando, né, pô, eu tomo parecido, pô, como é que você toma, que eu quero saber pra mim tomar também. E assim, essa questão de suplementação, por que eu até estou evitando um pouco de falar? Ela é muito particular, ela é muito de pessoa para pessoa. Então, a suplementação que eu tomo, nem sempre é a que vocês vão tomar, nem sempre é a que vocês estão precisando, né? E vice-versa. Então, eu estou evitando um pouco disso, porque até com alguns colegas o pessoal comenta, né? Eu estava assistindo o vídeo do atleta tal e, pô, ele toma um gel a cada 20 minutos, então eu também vou tomar. Mas seu organismo precisa de um gel a 20 minutos? Como que é o seu organismo, né? É um exemplo, eu passei por isso no começo das minhas atividades físicas assim mais intensas com o sal. Eu estava ingerindo cápsulas de sal a determinados tempos e eu comecei a ter muitas câimbras, coisas que eu não tinha. Através de exames médicos, exames de sangue, foi detectado que eu tinha um excesso de sódio. Então o que acontece? Eu não eliminava o sódio que eu tinha e tacava mais sódio para dentro. Então eu causava um acúmulo de sódio. Isso me gerava câimbras. Então assim, para cada um tem um estudo. Então assim, essas pessoas que me chamaram lá no Instagram, eu passei o Instagram da minha nutricionista. Até vou deixar aqui para vocês aqui. Vou deixar aqui nos comentários. É a Daniela. Ela, uma baita de uma nutricionista. Eu venho passando com ela já tem um certo tempo e tá dando super certo. Mas assim, é cada um dentro do seu quadrado. Então por isso que eu não venho comentando muito sobre a minha suplementação de treino e de prova, que a gente já está testando a suplementação de prova, justamente por causa disso daí, porque a galera tá pegando isso e querendo usar como se fosse para eles, e gente, eu acho que não é esse o caminho, tá bom? É a mesma coisa, eu vou treinar, você treina sem assessoria, eu tô vendo que o cara lá tá fazendo toda quarta-feira treino de tiro, eu vou fazer igual. Não é assim. Então é importante ter um treinador, é importante você estar acompanhado de uma assessoria, é importante estar acompanhado de uma nutricionista, para que você faça tudo certinho e tenha os melhores resultados possíveis. Beleza? Então, deixa nos comentários quais são as dúvidas, o que vocês querem saber, o que a gente pode estar mostrando mais para vocês aí, tá bom? Desejo uma boa semana, que a gente possa ter uma semana maravilhosa aí de treinos. E vamos pra cima, não vamos deixar a peteca cair não, beleza? Então, curta aí, compartilha,
se inscreve no canal para dar uma força para nós, para incentivar. O que a gente quer mostrar aqui é apenas a vida real do triatleta amador, como você que está aí assistindo é um triatleta amador que tem família, que trabalha, que precisa custear tudo isso, que precisa dar um jeito em sair para treinar e cuidar da sua família, que está encarando um ciclo que não é fácil. Então essa é a nossa ideia aí, de manter vocês motivados e com informações sobre como que é esse mundo maluco nosso aqui, com todo esse cenário. Maravilha? Então, tamo junto. Um grande abraço para vocês aí e uma excelente semana. Valeu, galera. Um abraço.